O colar de couro cheirava a fumaça de cedro e suor de homem morto, e Sarah o afivelou em seu próprio pescoço com dedos que não paravam de tremer. Ela podia sentir o cheiro infiltrando-se em sua pele, nas glândulas ao lado do pescoço, onde sua própria loba deveria estar marcando território, mas estava em silêncio há anos. O colar era rígido, mal lubrificado, e a placa de latão rebitada na frente trazia um nome que fazia todos os lobos da Cordilheira Norte mostrarem os dentes. Kyle Voss estava morto há 3 dias. Seu corpo fora queimado numa pira na fronteira, e ainda assim, seu colar carregava o cheiro forte de seus couros de guerra encharcados de cedro, misturado com algo azedo por baixo. Algo animal. Algo que pertencera ao rival mais odiado que o Rei Alpha já havia derrotado. Atrás dela, caído contra a parede da adega de raízes, Jonas tossiu um som úmido, que significava que o sangue estava se acumulando onde não deveria. Sua perna esquerda estava envolta em tiras que ela havia rasgado de sua única camisa limpa, e o torniquete já estava encharcado pela 2ª vez. O ferimento por baixo era uma confusão de músculo rasgado e osso estilhaçado onde as flechas da patrulha da fronteira o haviam atingido, e ela havia preenchido o corte profundo com uma pasta de milefólio e seda de aranha que aprendera a fazer na enfermaria da Alcateia, antes de ser rebaixada para esfregar os canis. Essas ervas eram a única razão pela qual ele ainda respirava. Jonas era o beta mais jovem do Rei Alpha, com 20 anos de idade, a mesma idade de Sarah. Ele havia tropeçado pela fronteira há 3 horas, arrastando sua perna arruinada pela lama congelada, e Sarah o encontrou porque era a única loba na Alcateia Ashwood, patética o suficiente para estar coletando lenha à meia-noite em janeiro. A temperatura havia caído tanto que a seiva dos bétulas estalava como tiros, e sua respiração saía em nuvens que congelavam em seus cílios. Ela não havia planejado nada disso, absolutamente nada, mas a patrulha de Ashwood estava chegando, e ela podia ouvi-los. Eram 6 lobos movendo-se rapidamente pela linha das árvores. E quando encontrassem um beta ferido do Rei Alpha em seu território, fariam o que os lobos sempre faziam com as coisas feridas de seus inimigos. Eles terminariam o serviço. E então o Rei Alpha, Colin Blackmore, o lobo cujo nome era pronunciado no mesmo fôlego que trovão e massacre, viria atrás de todos eles, a menos que encontrassem outra coisa primeiro. A menos que encontrassem a ômega de Kyle Voss. Sarah pressionou o polegar contra a placa de latão no colar e sentiu o nome do homem morto cravar em sua pele. O colar estava pendurado em um gancho na adega de raízes há semanas, um troféu que o Alpha de Ashwood guardara após a escaramuça na fronteira. Kyle Voss fora tão poderoso que até mesmo seu colar valia a pena ser exibido. E qualquer lobo que usasse o colar de um Alpha morto estava fazendo uma declaração. Eu pertencia a ele. Eu carrego sua reivindicação. Estou sob a proteção do legado de sua linhagem. Era uma mentira. Sarah nunca havia conhecido Kyle Voss. Ela não era nada. Uma ômega sem loba que trabalhava nos canis e dormia no galpão atrás da casa da Alcateia, onde as paredes eram finas o suficiente para que ela pudesse ouvir as famílias beta discutindo sobre o jantar. Ela não tinha nenhuma linhagem digna de menção. Sua mãe morrera em um ataque de renegados quando Sarah tinha 4 anos, e seu pai, quem quer que fosse, não deixara nenhum nome para trás. Mas os lobos de Ashwood eram supersticiosos. Eles temiam os mortos. E um lobo que voluntariamente usava o colar de um rival morto era ou louco ou protegido por algo que eles não podiam ver. Jonas emitiu outro som, um gemido baixo que tentava engolir, e Sarah ajoelhou-se ao lado dele e pressionou a palma da mão em seu peito. O coração dele batia rápido demais, pulando batidas, e sua pele tinha a cor de cera de vela. Aguente firme, ela disse. Apenas aguente firme. Eu vou tirar você dessa. Você vai ser morta, ele sussurrou. Seus olhos estavam vidrados, sem foco. Você sabe o que eles fazem com ômegas que ajudam inimigos? Eu sei exatamente o que eles fazem. Ela sabia porque havia assistido uma vez da janela do galpão do canil. Uma ômega renegada fora pega, levando suprimentos para uma alcateia rival. E Garrett, o Alpha de Ashwood, ordenara que ela fosse arrastada pelo pátio central pelos cabelos, enquanto a alcateia assistia.
Sarah tinha 14 anos. Ela se lembrava do som dos joelhos da mulher no cascalho, da forma como a multidão ficara quieta, sem aplaudir, sem protestar, apenas quieta, e aquele silêncio fora pior do que qualquer crueldade, porque significava que todos haviam concordado. A patrulha estava perto o suficiente agora para que ela pudesse ouvir os passos individuais esmagando a vegetação rasteira congelada. Eram 4 lobos em forma transformada e 2 em forma humana carregando armas. Ela reconheceu a cadência de um deles, o passo pesado e deliberado de Marcus, o principal provocador de Ashwood, que uma vez enfiara o rosto de Sarah em um bebedouro porque ela fora lenta demais para levar comida ao pátio de treinamento. Ela se levantou, puxou o que restava de sua camisa mais apertada em volta dos ombros nus, o frio atingindo sua pele recém-exposta como um tapa, e se posicionou entre Jonas e a porta da adega. A porta se abriu com um estrondo. Marcus entrou primeiro, seu volume preenchendo o batente, uma faca de caça já em punho. Atrás dele, o brilho âmbar dos olhos de 2 lobos transformados captou a luz da vela. A adega se encheu com o cheiro de sua agressão, cobre quente e resina de pinho, e a mordida aguda da adrenalina que fazia o ar ter gosto de metal. Marcus viu Jonas primeiro, seu lábio se curvando. Então ele viu o colar no pescoço de Sarah e parou. Que diabos você está usando? Sua voz era seca. Não uma pergunta, uma exigência. Sarah manteve as mãos ao lado do corpo. Manteve o queixo erguido para que o colar ficasse visível, a placa de latão refletindo a luz. O nome de Kyle Voss, legível mesmo na penumbra da adega. Este lobo está sob minha proteção, ela disse. Sua voz não tremeu, e isso a surpreendeu, porque todo o resto estava tremendo. Seus joelhos, seu estômago, o lugar atrás de suas costelas onde uma loba deveria estar rosnando, mas havia apenas silêncio. Marcus encarou o colar. Ela observou o cálculo se mover por trás de seus olhos, a superstição lutando com seu desprezo. Kyle Voss havia matado 3 de seus lobos da fronteira antes que Garrett o derrubasse. Seu nome ainda significava algo. Mesmo morto. Especialmente morto. Você não é nada. Marcus disse. Você é uma garota de canil sem loba, usando o colar de um homem morto como se significasse alguma coisa. Então tire de mim, disse Sarah. Marcus não se moveu. Os 2 lobos atrás dele também não se moveram. E Sarah entendeu algo naquele momento que guardou para mais tarde. Eles estavam com medo, não dela, mas dos mortos, do que o colar representava, da possibilidade de que talvez, apenas talvez, o espírito de um alfa morto pudesse alcançar através do couro e do latão e punir aqueles que ferissem sua reivindicada. Sarah não era a reivindicada de Kyle Voss, mas eles não sabiam disso. Levem os 2 para Garrett, disse Marcus finalmente. Ele embainhou a faca, mas não baixou a guarda. E não toquem no colar. Eles arrastaram Jonas para fora da adega em uma maca improvisada, não com delicadeza, mas não com a brutalidade que teriam usado se Sarah não estivesse ali com o nome de um homem morto em seu pescoço. O ar da noite a atingiu como uma parede, 20 graus abaixo de zero e caindo, e seus braços nus se arrepiaram com uma violência que doía. Ela podia sentir cada caroço, cada pequeno músculo se contraindo contra o frio, e seus dentes começaram a bater com tanta força que ela sentiu o gosto de sangue de onde mordeu a língua. A caminhada até a casa da alcateia levou 12 minutos. Ela contou cada passo porque contar a impedia de pensar no que Garrett faria quando a visse, e contar a impedia de olhar para o rastro de sangue que Jonas deixava na neve atrás da maca, uma fita escura que fumegava fracamente ao luar. A casa da alcateia era uma estrutura de madeira extensa que cheirava, mesmo do lado de fora, a fumaça de lenha, a corpos demais e ao calor particular de fermento de pão, assando em algum lugar profundo em suas cozinhas. A luz jorrava de todas as janelas. A alcateia estava acordada. A notícia havia se espalhado. Quando Marcus a conduziu pelas portas principais, havia 40 lobos reunidos no grande salão. Sarah vira aquele salão 1000 vezes, sempre do corredor dos criados, sempre carregando bandejas, ou esfregões, ou braçadas de roupa suja. Agora ela caminhava pelo centro dele,
e o mar de rostos de cada lado se afastava dela como se estivesse contaminada. Ela viu rostos familiares. Marin, a cozinheira que às vezes deixava para ela uma tigela de ensopado frio do lado de fora do galpão do canil. Tom, o velho jardineiro que nunca falava com ela, mas também nunca a chutava quando ela cruzava seu caminho. Lexi, a filha do Beta, que uma vez jogara uma xícara de chá quente no rosto de Sarah por acidentalmente esbarrar nela no corredor. Lexi estava encarando o colar. Seu rosto estava branco. Garrett estava sentado à cabeceira do salão, em uma cadeira que não era bem um trono, mas queria muito ser um. Ele era um homem grande, não alto, mas largo, com uma barba que ele oleava e uma cicatriz sobre o olho esquerdo que ganhara honestamente em batalha, mas sobre a qual falava desonestamente em todas as oportunidades. Ele cheirava a uísque, condicionador de couro e algo por baixo que Sarah sempre pensara em particular como autoridade rançosa. O cheiro azedo de um homem que mantinha o poder através da intimidação em vez do respeito. Ele viu o colar. Ele ficou muito quieto. "Explique", ele disse. A boca de Sarah estava seca. O gosto metálico de sangue de sua língua mordida cobria seus dentes. Ela engoliu. "Eu encontrei este lobo em nossa fronteira", ela disse, acenando para Jonas, que a patrulha havia largado no chão de pedra como carga. Ele estava inconsciente agora, sua pele cinzenta, sua respiração superficial. Ele é um beta da alcateia Blackmore. Foi ferido pelas flechas de suas patrulhas. Eu o reivindiquei sob a proteção de Kyle Voss. Garrett se inclinou para a frente. A cadeira rangeu. "Você não é a ômega de Kyle Voss." "Não", disse Sarah, "mas eu uso o colar dele voluntariamente, e qualquer lobo que ferir o que eu protejo responderá ao seu legado." Um murmúrio percorreu o salão. Sarah podia senti-lo. Uma vibração física no assoalho. O desconforto coletivo de 40 lobos confrontando algo que tangenciava as leis antigas. As leis antigas diziam que o colar de um alfa morto era sagrado, e que usá-lo voluntariamente era um ato de rendição ao seu espírito, um convite para que seu lobo habitasse seu corpo se necessário. Nenhum lobo em sã consciência fazia isso. Os riscos eram grandes demais. Os mortos estavam famintos. Garrett se levantou. Ele caminhou em direção a ela lentamente, e o cheiro dele se intensificou. Uísque, óleo e aquela corrente azeda. E Sarah se manteve firme, mesmo enquanto seu corpo gritava para ela correr. Ele parou a 60 centímetros de distância. Ele olhou para o colar. Olhou para o pescoço dela, para o lugar onde o couro mordia a pele macia sob sua mandíbula, para a vermelhidão que já se formava onde a borda rígida roçava. "Você morreria por isso", ele disse. Sua voz era baixa, quase curiosa. E por um estranho momento, Sarah viu algo em seus olhos que não era crueldade ou desprezo. Era perplexidade. Perplexidade genuína, como se ele não pudesse compreender uma criatura tão baixa na hierarquia da alcateia, escolhendo se colocar entre um inimigo e uma punição certa. Ele tinha 2 filhas, e por meio segundo, Sarah pensou tê-lo visto imaginá-las na posição dela. Viu o lampejo de algo paternal cruzar seu rosto antes que ele o enterrasse, e então desapareceu. "Você sempre foi estranha", ele disse. "Mesmo para uma sem-loba. Tranque-a na adega leste e mande um recado para Blackmore. Diga a ele que temos seu beta ferido e que negociaremos os termos para seu retorno." Ele fez uma pausa. "E conte a ele sobre o colar." Eles colocaram Sarah em um quarto de pedra sob a ala leste da casa da alcateia. Não era o pior lugar onde ela já dormira. O galpão do canil no inverno era pior. Pelo menos a adega era subterrânea, isolada pela terra, e a temperatura pairava em torno de 0, em vez de muito abaixo. O chão era de terra batida que cheirava a argila e batatas velhas. E havia um banco de madeira ao longo de uma parede no qual ela se encolheu, puxando os joelhos para o peito e envolvendo os braços em volta de si mesma, tentando parar de tremer. O colar estava quente contra sua garganta. Isso era estranho. O couro deveria estar frio em um quarto com essa temperatura, mas o colar irradiava um calor fraco que pulsava no ritmo de seu coração, e Sarah tentou não pensar no que isso significava. Ela dormiu, e quando dormiu, sonhou com fogo, não de destruição, não de queima, mas fogo como calor,
como uma lareira em um quarto que ela nunca vira. Paredes de pedra cobertas com tapeçarias mostrando lobos correndo sob uma lua tão cheia que parecia gotejar luz prateada. No sonho, ela estava diante da lareira e estendia as mãos para as chamas, e o calor penetrava em seus ossos e dissolvia algo que estivera congelado ali desde que ela se lembrava. O bloco de gelo em seu peito, onde sua loba deveria ter vivido, o lugar dormente que ela aprendera a contornar, a construir sua vida ao lado, a ignorar. Porque reconhecê-lo significava reconhecer que ela estava quebrada de uma forma que não podia ser consertada. No sonho, o gelo rachou. Ela acordou com o som de batidas de cascos. Não cascos, patas. Dezenas delas batendo no chão congelado, no ritmo sincronizado de uma alcateia de guerra correndo em formação. Sarah pressionou o ouvido contra a parede da adega e sentiu a vibração. Viajou através da pedra, entrou em sua mandíbula e se instalou atrás de seus olhos como uma mudança de pressão antes de uma tempestade. A alcateia Blackmore. Eles haviam chegado rápido. Rápido demais. Fazia o quê? 6 horas desde que Garrett mandara o recado. O território de Blackmore ficava a 1 dia de cavalgada ao norte. Nenhuma alcateia poderia cobrir essa distância em 6 horas, a menos que o Rei Alpha já estivesse se movendo para o sul, a menos que ele já estivesse procurando por seu beta perdido, a menos que ele já estivesse em sua fronteira quando a mensagem o alcançou. A porta da adega se abriu. Marcus estava no batente, e atrás dele, a luz cinzenta do pré-amanhecer vazava pelo corredor. Seu rosto estava diferente agora. O desprezo ainda estava lá, mas estava sobreposto a outra coisa. Algo que parecia desconfortavelmente com medo. Levante-se, ele disse. Ele está aqui? Sarah se levantou. Suas pernas estavam rígidas, suas articulações doendo do frio, e os primeiros passos enviaram alfinetadas e agulhadas em cascata por seus pés. Ela seguiu Marcos pelas escadas de pedra e pelo corredor dos criados. E mesmo antes de chegarem ao grande salão, ela podia senti-lo. Não ele especificamente, ainda não, mas sua alcateia. Os lobos de Blackmore carregavam um perfil de cheiro diferente de qualquer alcateia na Cordilheira Norte. Uma coisa densa e em camadas que começava com abeto negro e bosques e se aprofundava em algo mineral, algo que lembrava a Sarah o gosto do ar antes de um raio cair, ozônio e metal carregado e a leve doçura de petricor. Era avassalador. Encheu o corredor, encheu o grande salão, encheu seus pulmões, até que ela não respirava mais nada. O grande salão estava transformado. Todas as janelas estavam abertas apesar do frio, e os lobos de Ashwood se alinhavam nas paredes como soldados em inspeção, silenciosos, tensos, seus olhos fixos na delegação que havia tomado o centro da sala. 12 lobos de Blackmore estavam em uma formação solta, maciços tanto em formas humanas quanto transformadas. Eles usavam couros escuros marcados com o sigilo de Blackmore, uma coroa de prata dividida por uma marca de garra. Estavam armados. Não fingiam o contrário. E em seu centro, no espaço que os outros haviam deixado vazio ao seu redor, como o olho de uma tempestade, estava o Rei Alpha. O primeiro pensamento de Sarah foi que as histórias estavam erradas. Diziam que Callum Blackmore era alto, diziam que ele era largo, diziam que seus olhos eram da cor de âmbar derretido e seu cabelo era negro como a asa de um corvo e sua mandíbula era afiada o suficiente para cortar vidro. As histórias descreviam um homem. O que estava no centro do salão de Garrett era algo mais próximo de um desastre natural que, por um momento, escolhera usar pele humana. Ele não era apenas alto. Ele ocupava o espaço da mesma forma que uma montanha ocupa um vale, não por estar nele, mas por remodelar tudo ao seu redor. O ar perto dele era mais pesado. A luz parecia se curvar em sua direção. Seus ombros eram largos o suficiente para que a armadura de couro de batalha que ele usava rangesse fracamente a cada respiração, e as cicatrizes que cruzavam seus antebraços, visíveis onde suas mangas estavam arregaçadas até os cotovelos, não eram decorativas. Eram um mapa topográfico de cada luta que ele havia sobrevivido, cristas elevadas de tecido prateado que captavam a luz como lâminas de faca. Seus olhos encontraram Jonas primeiro. Seu beta estava deitado no mesmo chão de pedra onde o haviam largado horas atrás,
ainda inconsciente, suas bandagens encharcadas novamente. O sangue se echara em uma crosta escura ao redor de sua perna. Sarah observou a mandíbula do rei Alfa se contrair, observou um músculo saltar sob a cicatriz que ia de sua têmpora esquerda até o canto de sua boca. Observou sua mão se fechar em um punho tão apertado que os tendões se destacavam como cabos de ponte. Ele não falou. Atravessou até Jonas em 3 passadas e se ajoelhou ao lado dele. E o som que ele fez foi baixo, subsônico, uma frequência que Sarah sentiu em seu externo em vez de ouvir com seus ouvidos. Era o som de um alfa chamando seus feridos, e encheu o salão como um sino de igreja, vibrando nas paredes, no chão, nos dentes de cada lobo presente. Os olhos de Jonas se abriram tremulamente. Ele olhou para seu rei e fez um som que era metade alívio, metade desculpa. Sinto muito, ele sussurrou. Eram muitos. Quieto, disse Kalin. Sua voz era profunda e áspera, como cascalho sendo esmagado em um punho. E mesmo aquela única palavra carregava uma autoridade que fez os joelhos de Sarah quererem dobrar. Não de medo, de outra coisa. Algo para o qual ela ainda não tinha nome. Ele olhou para cima. Seus olhos de âmbar varreram o salão, e cada lobo de Ashwood que eles tocaram se encolheu. Sarah os observou se encolherem, um após o outro, como dominós. Até mesmo Marcus. Até mesmo Garrett, que estava de pé ao lado de seu quase trono com as mãos para trás e o queixo erguido, tentando projetar uma autoridade que evaporava em tempo real. Então os olhos de Kaelin encontraram Sarah, e o mundo acabou ou começou. Ela nunca teve certeza de qual palavra era a certa. O laço de companheirismo não chegou como um raio, chegou como um afogamento. Em um momento, ela estava de pé no fundo do salão, perto do corredor dos criados, pequena e com frio, usando o colar de um homem morto e tremendo porque a camisa que lhe restava era fina demais, e seus braços estavam nus e cobertos de arrepios. No momento seguinte, o cheiro dele a atingiu como uma onda, abeto negro e ozônio, e por baixo algo quente, algo específico, algo que ela mais tarde aprenderia a ser dele e apenas dele. Sândalo e limalha de ferro e o mais leve traço de mel. E ela estava debaixo d'água, não se afogando, nadando. Pela primeira vez em sua vida, nadando em vez de afundar, sua loba acordou. Não foi gradual, foi violento, como uma explosão atrás de suas costelas, como uma porta sendo arrancada de suas dobradiças depois de ficar trancada por 20 anos. Sarah ofegou e cambaleou, e sua visão se dividiu por meio segundo. A visão humana sobreposta a algo mais nítido. Algo que podia ver as assinaturas de calor de cada corpo na sala. Podia contar os batimentos cardíacos. Podia sentir o gosto do medo, da raiva e da confusão no ar como sabores em sua língua. Sua loba estava lá, sempre esteve lá, não ausente, aprisionada, e agora estava livre, e estava gritando uma palavra em cada célula de seu corpo. Companheiro, companheiro, companheiro. Kalin estava de pé. Ele estava ajoelhado ao lado de Jonas, e agora estava de pé, e todo o seu corpo havia ficado rígido, e seus olhos, aqueles olhos de âmbar que estavam examinando o salão com fria precisão tática, estavam fixos nela com uma intensidade que fazia o ar entre eles parecer sólido. Ele atravessou o salão. Os lobos de Blackmore se abriram para ele sem que lhes fosse dito. Os lobos de Ashwood se pressionaram ainda mais contra as paredes. Garrett abriu a boca para dizer algo, e depois a fechou novamente. Algum instinto de sobrevivência mais antigo que a linguagem, dizendo-lhe que interromper o que estava acontecendo seria a última coisa que ele faria. Kaelin parou na frente de Sarah. Ele era muito maior que ela. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para ver seu rosto, e o movimento expôs o colar em sua garganta, e ela observou seus olhos caírem para ele e os observou mudar. O âmbar escureceu, suas pupilas se expandiram. Um som veio de seu peito, profundo e ressonante, e inconfundivelmente animal. E não era o som de chamado que ele fizera para Jonas. Este era territorial, primal. Este era o som que um lobo faz quando encontra sua companheira usando a reivindicação de outro macho. O que? Ele disse.
e sua voz era mal-humana. É isto? Sarah não conseguia falar. Sua loba estava arranhando o interior de sua pele, tentando se aproximar dele, e sua mente humana estava lutando para acompanhar uma situação que passara de desesperadora para incompreensível em menos de 30 segundos. É o colar de Kyle Voss, ela conseguiu dizer. Sua voz era fina e sem fôlego, e não parecia a sua. Eu o coloquei para proteger seu beta ferido. Se eu o reivindicasse sob o legado de Voss, a alcateia não poderia tocá-lo sem arriscar uma dívida de sangue com os mortos. Ela estava explicando rápido demais, as palavras saindo atropeladas, e ela se forçou a parar e respirar. A respiração trouxe outra onda do cheiro dele, e seus joelhos quase cederam. Kallen não estava ouvindo suas palavras. Ele estava encarando o colar com uma expressão que ela não conseguia ler. Ou melhor, conseguia ler muito bem. Era raiva, mas não dela, do couro e do latão em sua garganta. Do nome que não era o dele. Da ideia de que qualquer reivindicação, viva ou morta, existia na pele da mulher cujo cheiro enchia seus pulmões com flores silvestres e pedra lavada pela chuva, e algo doce e verde que ele estivera procurando por cada território, cada batalha e cada noite fria nos últimos 10 anos, sem saber o que era. Sua mão se ergueu. Não tocou o colar. Pairou em sua mandíbula, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que irradiava de sua palma, e seus dedos tremeram. Os dedos do Rei Alfa tremeram. Você usou o colar de um inimigo morto, ele disse lentamente, como se estivesse tentando fazer as palavras fazerem sentido em sua boca, para salvar um lobo que você nunca conheceu. Ele estava sangrando, disse Sarah. Ele estava morrendo. Ninguém mais ia ajudá-lo. Kallen olhou para ela então. Olhou de verdade. Não para o colar, não para seus braços nus, ou sua camisa fina, ou a sujeira em seu rosto, ou o hematoma em sua bochecha, onde o aperto de Marcos fora rude quando atirou da adega. Ele olhou para ela da maneira que se olha para um fogo quando se está perdido no escuro por dias, e se esqueceu de como é o calor, e então você o encontra, e o alívio é tão total que é quase luto. Você é minha, ele disse. As palavras não eram uma pergunta, não eram um comando, eram um reconhecimento, a nomeação de algo que sempre fora verdade e só agora estava sendo dito em voz alta. A loba de Sarah uivou dentro dela. O som reverberou por seus ossos, e ela o sentiu alcançar o exterior através do laço. Sentiu-o tocá-lo, sentiu-o recebê-lo e responder com um som próprio que fez cada lobo no salão se submeter instintivamente, cabeças baixando, olhos se abaixando. A mão de Kallen se moveu para o colar. Seus dedos se curvaram ao redor do couro. E Sarah sentiu o calor de seu aperto através do material, sentiu seu pulso através das pontas de seus dedos onde eles pressionavam sua garganta. Por 1 segundo, 2 segundos, ele o segurou. Então, ele baixou a cabeça. Sua boca estava quente. O calor dela contra a pele fria de seu pescoço a fez ofegar, e ela sentiu seus lábios se abrirem contra o couro. Sentiu seus dentes encontrarem a borda do colar, onde encontrava a placa de latão, e então ele mordeu. O couro rasgou. Não se partiu de forma limpa. Ele o rasgou como um lobo rasga sua presa, com um único movimento selvagem de sua mandíbula que flexionou os músculos de seu pescoço e ombros e enviou o colar rompido, caindo no chão de pedra em 2 pedaços. A placa de latão atingiu o chão com um som metálico que ecoou pelo salão silencioso. O nome de Kyle Voss ficou virado para cima no chão, e Kallen colocou a bota sobre ele sem olhar para baixo. Então sua boca estava em seu pescoço novamente. Mas desta vez não havia couro entre eles, apenas seus lábios em sua pele, quentes e firmes, pressionando o lugar onde o colar a havia esfolado. Sarah sentiu algo mudar dentro dela, tectônico, geológico, o tipo de mudança que cria cordilheiras e desvia rios. Ele não estava mordendo. Ainda não. Ele a estava inalando. Seu nariz pressionado contra a cavidade sob sua orelha, onde seu cheiro era mais forte, e o som que ele fez foi suave e quebrado, e totalmente em desacordo com tudo que ela já ouvira sobre o Rei Alfa. Quem te machucou? Ele disse contra sua pele. A pergunta era gentil,
mas a gentileza era a de um homem que ia destruir o que quer que ela nomeasse. Sara não respondeu. Não podia, porque a resposta era todos e ninguém e uma vida inteira de galpões frios e bebedouros e silêncio. E nenhuma dessas coisas importava tanto quanto o calor de sua boca em seu pescoço e a certeza impossível e ensurdecedora de que sua loba estava certa. Companheiro, este rei monstruoso, cheio de cicatrizes, aterrorizante, era dela. Ela colocou a mão no peito dele. Não planejou. Seu corpo simplesmente se moveu, sua palma encontrando o espaço sobre seu coração, e através da armadura de couro, ela sentiu seu batimento cardíaco, selvagem e instável, combinando com o dela. Seu beta precisa de um curandeiro, ela disse. O milefólio está perdendo o efeito. Se a ferida reabrir, ele perderá a perna. Kaelin recuou o suficiente para olhar em seu rosto. Seus olhos ainda estavam escuros, ainda predatórios, mas algo neles mudou quando ela falou sobre Jonas. Surpresa, talvez respeito. Ela estava se afogando no laço de companheirismo, e a primeira coisa coerente que disse foi uma avaliação médica. Você o tratou, ele disse. A flecha atingiu a área femoral. Eu preenchi a ferida com milefólio e seda de aranha para retardar o sangramento e prevenir infecção. O torniquete precisa ser ajustado a cada 30 minutos. Já passou mais tempo do que isso. Ele a encarou. Ela o observou reavaliá-la em tempo real. Observou as categorias mudarem por trás de seus olhos. Não apenas uma pequena ômega trêmula em uma camisa suja. Algo mais. Qual é o seu nome? Sara. Sara, ele disse como se estivesse provando. Quem é você nesta alcateia? Ela hesitou. A resposta honesta era ninguém. A resposta honesta era a garota que dorme no galpão do canil, esfrega o chão e tem o rosto enfiado em bebedouros. Mas ela estava usando o fantasma do colar de um homem morto. E sua loba acabara de acordar após 20 anos de silêncio. E o rei Alfa estava olhando para ela como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que se tornara líquido. Eu era a assistente da curandeira deles, ela disse, antes de me transferirem para os canis. Por quê? Porque eu curei um renegado que eles queriam morto. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para ser tocado. Os olhos de Kaelin se moveram de seu rosto para o hematoma em sua bochecha, para seus braços nus, para a camisa fina que não era suficiente para uma noite de inverno, para a vermelhidão em seu pescoço onde o colar havia arranhado sua pele. Ele estava catalogando os danos. Ela podia vê-lo fazendo isso, metódico e furioso, construindo uma lista que ele pretendia resolver. Garrett, ele disse. Ele não levantou a voz. Não precisava. O nome pousou no salão como uma pedra em um lago. E Garrett, que estivera muito quieto perto de sua cadeira, se encolheu como se tivesse sido atingido. Esta loba é minha companheira. As palavras detonaram. Não havia outra palavra para isso. O salão explodiu, não em som, mas em cheiro. 40 lobos reagindo simultaneamente. Choque, medo e descrença, inundando o ar até que ficasse espesso o suficiente para mastigar. Sarah ouviu um som agudo e fino de algum lugar à sua esquerda, e o reconheceu como Lexi, a filha do Beta, aquela que jogara chá quente em seu rosto. Ela é. Garrett começou. Kaelin virou a cabeça e Garrett parou de falar. Ela é minha, disse o rei Alfa. Sua mão estava na parte inferior das costas de Sara agora, possessiva e quente. Sua palma cobrindo o espaço entre suas omoplatas, onde o frio se instalara mais profundamente. Ela está sob minha proteção, minha reivindicação, minha lei, e ela tem dormido no seu galpão de canil. Essa última frase foi dita em voz baixa, quase conversacional. Foi a coisa mais aterrorizante que Sara já ouvira. O rosto de Garrett passou por várias transformações em rápida sucessão. Ela o observou calcular as probabilidades, medir as diferenças de poder, pesar o custo do desafio contra o custo da submissão. Ela o vira fazer isso antes, em negociações menores com apostas menores, e ele sempre fora bom nisso. Sempre encontrara o ângulo que preservava sua autoridade enquanto cedia terreno. Mas não havia ângulo aqui. O rei Alfa estava em seu salão com 12 lobos de Blackmore armados às suas costas,
e um laço de companheirismo ardendo em seus olhos. E a alcateia de Garrett havia atirado no beta do rei e trancado a companheira do rei em uma adega, e nenhuma manobra política faria esse cálculo funcionar a favor de Garrett. Eu não sabia que ela era sua, disse Garrett. As palavras foram cuidadosas, medidas, e Sarah notou que ele não se desculpou por como ela fora tratada, apenas por não saber seu valor. Colleen também notou. Ela podia sentir na tensão de sua mão em suas costas, na forma como seus dedos pressionaram mais forte por uma fração de segundo antes de relaxarem deliberadamente. Discutiremos o que você sabia e quando, ele disse. Mas primeiro, meu beta. Ele se virou para Sarah, e a mudança foi surpreendente, de autoridade fria para algo quente e inquisitivo, uma ternura que ele parecia estar descobrindo em tempo real, pouco familiarizado com sua mecânica. Você pode estabilizá-lo para a viagem? Sim, ela disse, se eu puder ir à enfermaria buscar suprimentos. Preciso de milefólio fresco, bandagens limpas e uma agulha de osso para sutura. A flecha arranhou o osso, e preciso ancorar o músculo antes que ele possa ser movido. Colleen assentiu. Ele olhou para Marcus. Leve-a à sua enfermaria. Dê a ela tudo o que ela pedir. Se ela pedir as paredes, derrube-as. Marcus o encarou, depois para Sarah. Então ele se virou e liderou o caminho sem uma palavra. E Sarah o seguiu, suas pernas instáveis, mas suas mãos firmes. Sempre firmes quando havia trabalho a ser feito. A enfermaria ficava na ala norte, uma sala longa forrada com catres que cheirava a pomada de calêndula e iodo, e o toque agudo de álcool isopropílico. Sarah passara 3 anos aqui antes de Garrett a transferir, e suas mãos se lembraram do layout antes que sua mente acompanhasse, alcançando o pote de milefólio no terceiro armário da esquerda, puxando as agulhas de osso da gaveta sob a pia, selecionando as suturas de seda de aranha do estojo trancado, que Marcus abriu com uma chave que ele mantinha em uma corrente ao redor do pescoço. Ela trabalhou rápido. Marcus ficou perto da porta e a observou. E depois de 1 minuto ele falou. Você sempre foi boa nisso. Sarah não levantou o olhar. Estava enfiando a agulha de osso, e a seda era fina o suficiente para exigir sua atenção total, rolando-a entre o polegar e o indicador até que entrasse no olho da agulha. Você me transferiu porque eu curei Thorin. Marcus ficou quieto por um momento. Então Thorin matou 2 de nossas sentinelas. Thorin tinha 16 anos. Sarah disse. Ele era um renegado porque sua alcateia foi massacrada. Ele estava ferido e faminto e cruzou nossa fronteira porque sentiu cheiro de comida. Eu consertei seu braço quebrado. Foi tudo o que fiz. Garrett ordenou sua execução. Eu sei. E quando eu consertei o braço do garoto, Garrett decidiu que eu era desleal e me mandou para os canis. Aquele garoto sobreviveu. A propósito, ele se juntou a uma alcateia no Vale Oriental. Ele me manda cartas às vezes. Eu as recebo através do garoto da cozinha. Ela não disse isso com raiva. Disse com a objetividade de quem enuncia coordenadas. O braço estava quebrado. Eu o consertei. É isso que eu faço. Marcus ficou em silêncio, enquanto ela terminava de reunir os suprimentos. Quando ela se virou para sair, com os braços cheios, ele se afastou para deixá-la passar. Mas quando ela chegou à porta, ele disse algo que a fez parar. Para o que vale, eu disse a Garrett, você era útil demais para ser desperdiçada nos canis. Ele não ouviu. Não foi um pedido de desculpas, nem chegou perto, mas foi uma rachadura na parede, uma pequena fratura no monólito da crueldade de Ashwood. E Sarah guardou isso sem responder, e voltou para o grande salão para salvar o beta do Rei Alpha. Ela trabalhou em Jonas por 40 minutos. Colleen ficou sobre ela o tempo todo, não a apertando, não interferindo, apenas presente. Uma parede de calor e cheiro e fúria mal controlada que ela podia sentir contra suas costas como a luz do sol. Seus lobos formaram um perímetro ao redor deles, e a alcateia de Ashwood permaneceu ao longo das paredes e observou em silêncio, enquanto a garota de canil sem loba suturava músculo a osso com movimentos tão precisos e praticados que até mesmo o curandeiro de Blackmoor, um lobo mais velho e grisalho chamado Cal, que chegara com o grupo de guerra, acenou com a cabeça em aprovação. Quando ela terminou, a cor de Jonas havia melhorado de cinza para pálido,
e seu batimento cardíaco se estabilizara em um ritmo que não mais pulava. O torniquete foi substituído por uma bandagem de pressão adequada, e o milefólio era fresco, o cheiro verde dele cortando o cheiro de sangue acobreado que havia saturado o ar. Sarah sentou-se nos calcanhares e limpou as mãos em sua camisa já arruinada. Havia sangue sob suas unhas, entre seus dedos e nas dobras de suas palmas. Suas costas doíam de se curvar sobre a ferida. Sua loba estava andando de um lado para o outro dentro dela, agitada e selvagem, querendo estar mais perto do alfa de pé atrás dela, querendo se pressionar contra ele e inalá-lo e fazer todas as coisas que uma loba recém-despertada queria fazer com seu companheiro. Ela a ignorou. Passara 20 anos ignorando a ausência de uma loba. Podia passar mais algumas horas ignorando sua presença. Ele precisará ser carregado em uma maca plana, ela disse a Cal. Sem solavancos. As suturas aguentarão a viagem se a estrada for lisa, mas qualquer terreno acidentado e a seda rasgará. Troque o milefólio a cada 4 horas. Se a ferida começar a cheirar doce como fruta madura demais, a infecção se instalou e você precisará abrir e debridar. Cal olhou para ela com a expressão de um homem que acabara de receber um briefing médico completo de alguém com metade de sua idade e 1/3 de seu tamanho. Onde você treinou? Ele perguntou. Minha mãe era uma curandeira, disse Sarah. Ela me ensinou antes de morrer. Eu tinha 4 anos. O resto aprendi com livros e prática. Sua mãe, disse Cal, e algo em sua voz a fez olhar para cima. Ele a encarava com uma intensidade que não combinava com a conversa. Qual era o nome dela? Sarah hesitou. Era uma pergunta que ela respondera 1000 vezes a 1000 lobos diferentes. E a resposta nunca provocara nada mais do que um encolher de ombros ou um olhar vazio. Laura, ela disse. Laura da alcateia de Westridge. O rosto de Cal mudou. Não se moveu exatamente, mas algo por trás dele se alterou, e ele se virou para olhar para Kalin com uma expressão que Sarah não conseguiu decifrar. Kalin estava olhando para Cal. Algo passou entre eles. Uma comunicação rápida e sutil demais para palavras. O tipo de taquigrafia que se desenvolve entre lobos que lutaram juntos por anos. Cal inclinou o queixo uma fração de polegada, um aceno tão pequeno que poderia ter sido um tique. Kalin se virou de volta para Sarah. A expressão em seu rosto era complicada, em camadas. Ela viu o laço de companheirismo nele, a possessividade e a maravilha e o desejo mal contido de pegá-la no colo e levá-la para fora daquele lugar. Mas ela também viu outra coisa agora. Um reconhecimento que ia além do laço, mais profundo que o cheiro ou o instinto. Estamos de partida, ele disse. Todos nós. Garrett deu um passo à frente. As negociações pelo Beta estão concluídas. Kaylin disse, meu Beta vive porque esta mulher, sua Ômega, sua garota de canil, salvou sua vida, enquanto sua patrulha tentava acabar com ele. Não haverá negociação. Haverá reparações. Enviarei os termos. Ele olhou para Sarah. E ela vem comigo. Não era uma pergunta. Sarah esperava que não fosse uma pergunta. E sua loba estava gritando sim tão alto que abalou sua visão. Mas a parte humana dela, a parte que sobrevivera 20 anos nesta alcateia sendo cuidadosa e estratégica, e nunca esperando por nada bom demais para ser verdade, essa parte a fez hesitar. Colin viu a hesitação. Sua expressão não mudou, mas seu cheiro se alterou, um lampejo de algo ansioso sob o sândalo. E Sarah percebeu com um choque que o rei Alfa estava com medo. Não de Garrett, não desta alcateia, mas dela, da possibilidade de que ela pudesse dizer não. Você não precisa, ele disse, e as palavras lhe custaram. Ela podia ver que lhe custaram na forma como sua mandíbula trabalhou e suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo e cada linha de seu corpo maciço ficou tensa. Mas estou pedindo, venha comigo. Sarah olhou para o salão, para a alcateia que a ignorara por 2 décadas, para as paredes do prédio onde ela esfregara o chão e fora enfiada em bebedouros e dormira em um galpão que cheirava a cachorro molhado e mofo. Para Garrett, que não se desculpara. Para Marcus, que dissera que ela era útil demais para ser desperdiçada, mas não lutara por ela. Para Lexi, que a encarava com uma expressão que não era mais desprezo, mas algo mais próximo da inveja, e essa transformação de escárnio para ciúme
Disse a Sara tudo o que ela precisava saber sobre o valor que esta alcateia dava a ela. Eles não a odiavam porque ela era inútil. Eles a odiavam porque reconhecer seu valor exigiria tratá-la de forma diferente, e tratá-la de forma diferente lhes custaria algo, e todos eles haviam decidido, individual e coletivamente, que ela não valia o custo. Ela se virou de volta para Kalin. Vou precisar pegar minhas coisas no galpão do canil, ela disse. Ou te comprarei coisas novas. Eu quero minhas coisas. Sara encontrou seus olhos, e pela primeira vez, não desviou o olhar da intensidade ali. Há uma caixa debaixo do meu catre. Tem o diário da minha mãe, um pacote de envelopes de sementes e um lobo de madeira esculpido, que foi a única coisa que meu pai me deu. Eu quero essas coisas. Kalin olhou para ela por um longo momento. Então ele assentiu. Mostre-me. Eles caminharam juntos até o galpão do canil, e os lobos de Blackmore os seguiram, e os lobos de Ashwood observaram das janelas da casa da alcateia, e o sol estava nascendo, fino, laranja e frio, tornando a neve rosa e dourada, e projetando longas sombras pelo pátio. O galpão do canil era exatamente tão ruim quanto Sara o descrevera. Kalin ficou na porta, e olhou para o catre estreito encostado na parede do fundo, o cobertor fino, o balde que ela usava para se lavar, a rachadura na parede que deixava o vento passar em um assobio constante. Os cães haviam sido movidos quando Sara foi trancada na adega, e sem eles o galpão cheirava a palha vazia, geada e solidão, uma tristeza particular e estagnada que Sara parara de notar anos atrás, mas que atingiu Kalin como um golpe físico. Ela pôde ver que o atingiu. A forma como suas narinas se dilataram. A forma como seus olhos seguiram os detalhes. Os padrões de geada no interior das paredes. O balde de água com gelo por cima. O único gancho onde ela pendurava sua outra camisa, aquela que ela rasgara para fazer bandagens. Ele fez um som baixo, involuntário. Uma vibração em seu peito que não era bem um rosnado e nem bem um gemido. Era o som de algo quebrando dentro de um homem que não estava acostumado a coisas quebrando dentro dele. Sara se ajoelhou ao lado do catre e puxou a caixa. Era pequena, de madeira, simples. Dentro, embrulhados em um pedaço de pano que um dia fora azul, mas agora estava desbotado para cinza, estavam os 3 objetos que ela descrevera. O diário de sua mãe, encadernado em couro, cheio de caligrafia apertada, ervas prensadas e diagramas de tratamentos de feridas e preparações medicinais. Os envelopes de sementes, rotulados com a letra de sua mãe, contendo sementes de plantas que Sara nunca tivera permissão para cultivar. E o lobo de madeira, do tamanho da palma da mão, esculpido em nogueira preta, liso de anos de seus dedos passando por ele. Ela segurou a caixa contra o peito e se levantou. Estou pronta, ela disse. Eles viajaram para o norte. Jonas foi carregado em uma maca entre 2 lobos. A viagem suave na trilha de neve compactada que o grupo de guerra de Blackmore havia aberto em seu caminho para o sul. O cavalo de Kalin, um enorme garanhão preto que cheirava a aveia e músculo quente, foi oferecido a Sara, mas ela recusou porque não sabia cavalgar. Kalin a colocou no cavalo de qualquer maneira e subiu atrás dela. O calor dele em suas costas era indescritível, não apenas calor físico, embora isso também estivesse lá. Seu peito contra sua espinha, seus braços de cada lado dela, onde ele segurava as rédeas. Sua respiração quente no topo de sua cabeça. Era o calor do laço, uma corrente que corria entre eles por cada ponto de contato, e a loba de Sara se aninhou nele como um gato diante do fogo, e se recusou a se mover. Eles cavalgaram por horas. Kalin não falou muito. Quando o fez, sua voz era baixa e perto de seu ouvido, e a vibração dela viajou por seu crânio e para seu peito. Você está com frio, ele disse em um ponto. E antes que ela pudesse responder, ele desabotoou seu manto externo e o envolveu nela. E o couro estava quente do corpo e cheirava a ele. Sândalo, limalha de ferro e mel. E Sara fechou os olhos e se deixou envolver por ele, e tentou se lembrar da última vez que alguém notou que ela estava com frio. Ela não conseguia se lembrar. Essa era a resposta. Ninguém nunca havia notado. Fale-me sobre sua mãe, ele disse mais tarde.
Ela era uma curandeira, a melhor da alcateia de Westridge. Ela podia consertar ossos, suturar feridas e preparar remédios que curavam febres em um dia. Ela conhecia cada planta da Cordilheira Norte pelo nome. Ela morreu quando eu tinha 4 anos. Renegados atacaram nosso território, e ela correu para tratar os feridos, e eles a mataram. Sarah disse isso secamente, da maneira como sempre contava a história. Os fatos sem o sentimento. O sentimento estava enterrado fundo em um lugar que ela não visitava. E seu pai, disse Kalin. Eu não sei quem ele era. Minha mãe nunca disse. A alcateia presumiu que ele era um lobo de passagem, um ninguém. Eles me acolheram porque tinham que fazê-lo, porque as leis antigas exigiam, mas nunca me quiseram. Um silêncio. Então Kalin diz, o nome de sua mãe era Leora. Sim, Leora da alcateia de Westridge. Sim. Outro silêncio, mais longo desta vez. Sarah sentiu o peito dele se expandir contra suas costas, enquanto ele respirava fundo. Sarah. Havia algo em sua voz agora, cuidadoso e deliberado. O tom de um homem escolhendo suas palavras, da mesma forma que um cirurgião escolhe instrumentos. Quando chegarmos a Blackmore, há coisas que preciso te mostrar. Coisas sobre sua mãe, sobre quem ela era antes de Westridge. Sarah virou a cabeça, tentando ver seu rosto. Mas deste ângulo, ela só conseguia ver a linha de sua mandíbula, a cicatriz que ia de sua têmpora à sua boca, a tensão no músculo sob ela. Que coisas! Sua mãe não era da alcateia de Westridge, ele disse. Ela foi para Westridge porque estava se escondendo. Ela mudou seu nome, seu perfil de cheiro, tudo. Cal reconheceu seu nome original porque a conhecia. Ele treinou sob sua tutela. Treinou sob sua tutela. Sarah, o nome de nascimento de sua mãe, era Leora Ashbourne. Ela era a última curandeira real da Corte de Prata. Ela era da linhagem Ashbourne, os descendentes diretos do primeiro lobo, a linhagem que deveria ter terminado quando a Corte de Prata caiu. As palavras se assentaram em Sarah como pedras jogadas em águas profundas. Ela as sentiu atingir, sentiu as ondulações se espalharem por seu corpo, perturbando coisas que estavam paradas por 20 anos. O silêncio dentro dela, onde sua loba vivera, dormente, esperando. O bloco de gelo em seu peito que rachara em seu sonho. A forma como suas mãos sempre souberam exatamente onde cortar, onde suturar, onde pressionar, como se o conhecimento não fosse aprendido, mas herdado, codificado em seus músculos e ossos. A linhagem Ashbourne, os curandeiros reais, os lobos que podiam consertar ossos quebrados com um toque, que podiam extrair veneno de uma ferida, que podiam se interpor entre a vida e a morte e forçar a morte a piscar primeiro. Os lobos cujo poder era tão grande que os inimigos da Corte de Prata os caçaram até a extinção. Ou assim todos acreditavam. Não, disse Sarah. Sua voz era mal um sussurro. Isso não é possível. Sua loba acordou quando você me tocou, disse Kalin. Não apenas o laço de companheirismo. O poder Ashbourne se ativa na presença de sua linhagem complementar, a linhagem governante, os reis de Blackmore. Sarah ficou quieta por um longo tempo depois disso. O cavalo se movia sob eles, firme e rítmico, e a neve se estendia em todas as direções, branca, azul e infinita, e o sol subia mais alto e se tornava frio e brilhante. E ela se sentou no calor dos braços do rei Alfa e reorganizou tudo o que sempre acreditara sobre si mesma. Não sem loba, mas adormecida, esperando pelo catalisador certo. Não inútil, mas escondida, da mesma forma que sua mãe se escondera deliberadamente para protegê-la dos inimigos que haviam destruído o resto de sua linhagem. Não ninguém, mas a última de uma linhagem real que moldara o mundo dos lobisomens por séculos. Ela pressionou a palma da mão contra o externo, contra o lugar onde sua loba agora andava de um lado para o outro com uma nova energia, uma consciência vibrante que parecia menos um animal e mais uma rede elétrica sendo ativada. Ela podia sentir coisas que não conseguia sentir antes. Os batimentos cardíacos dos lobos ao seu redor. 12 ritmos distintos, cada um carregando informações sobre a saúde e o estado emocional do lobo. As feridas que eles carregavam, antigas e novas, mapeadas em sua consciência como luzes em um painel. Jonas na maca atrás deles,
sua ferida respondendo ao milefólio, a inflamação recuando, o osso começando seu lento trabalho de se unir. Ela podia sentir tudo isso. Ela podia ajudar em tudo isso. Você sabia, ela disse, antes de hoje. Você sabia que a linhagem da minha mãe existia. Eu sabia que a linhagem Ashbourne não havia terminado. Colin disse. Meu avô me contou antes de morrer. Ele disse que havia uma restante, escondida, e que quando eu a encontrasse, eu saberia. E você tem procurado por 10 anos. Ele disse, desde que assumiu o trono. Sarah absorveu isso. 10 anos. Ele estivera procurando por um fantasma, um boato, uma esperança, e a encontrara em um galpão de canil no território da alcateia de seu rival morto, usando o colar de um homem morto, coberta com o sangue de outro lobo. De alguma forma, isso parecia certo. O território de Blackmore era tudo o que o território de Ashwood não era. Onde Ashwood era bétulas esparsas e campos congelados, Blackmore era floresta densa, abetos negros antigos que se erguiam tão alto que suas copas bloqueavam o céu, criando um crepúsculo perpétuo sob eles que não era escuro, mas suavemente luminoso. A neve no chão da floresta brilhando com a luz refletida. O complexo da alcateia foi construído na própria floresta. Estruturas de madeira escura e pedra que pareciam crescer das árvores, em vez de serem colocadas entre elas. Fumaça subia de dezenas de chaminés, e o ar cheirava a cedro queimando, carne cozinhando, e o calor coletivo de uma grande alcateia, vivendo sua vida diária. Lobos surgiram quando eles chegaram. Dezenas, depois o que pareciam centenas, saindo de edifícios e emergindo da linha das árvores, transformados e não transformados. Seus rostos se voltaram para o grupo de guerra que retornava com expressões que mudaram de alerta para curiosidade, para algo que Sarah não conseguiu identificar quando a viram no cavalo do rei, envolta em seu manto, seus braços de cada lado dela. Uma grande loba, de pelo prateado e olhos amarelos, aproximou-se do cavalo e se transformou perfeitamente em uma mulher alta com cabelo grisalho curto e um rosto que parecia ter sido esculpido na mesma pedra dos edifícios da alcateia. Ela olhou para Sarah com uma expressão que continha avaliação, julgamento e um lampejo de algo que poderia ter sido esperança. Você a encontrou, disse a mulher. Eu a encontrei, Colin confirmou. Ele desmontou e estendeu a mão para Sarah, e suas mãos em sua cintura foram gentis, levantando-a como se ela não pesasse nada. Sarah, esta é Ara, minha mãe. Sarah olhou para a mulher que era a mãe do rei Alfa e tentou formular uma saudação. Mas a Ara já havia dado um passo à frente e segurado o rosto de Sarah em suas mãos, virando-o para a esquerda e para a direita, examinando-a com a minúcia de um joalheiro inspecionando uma pedra. Ela tem os olhos de Leora, disse a Ara, e as mãos de Leora. Olhe para os dedos dela. Mãos de curandeira. Ela costurou Jonas de volta com seda de aranha e uma agulha de osso, disse Colin. Em uma adega, no escuro, sem ajuda. As mãos de Ara se apertaram fracionadamente no rosto de Sarah. Então ela soltou e deu um passo para trás, e sua expressão se suavizou em algo que Sarah não reconheceu imediatamente porque tinha pouca experiência com isso. Era aprovação. Aprovação genuína e sem reservas. Entre, disse Ara. Você precisa de comida, precisa de um banho, precisa de roupas que não estejam cobertas com o sangue de outra pessoa. E então precisa dormir. Ela olhou para o filho. Nessa ordem, Colin. O rei Alfa, temido em todos os territórios da Cordilheira Norte, cujo nome era pronunciado no mesmo fôlego que trovão e massacre, baixou o queixo e disse, Sim, mãe. Sarah comeu. Comeu veado assado com alecrim que estalava entre seus dentes e liberava um óleo tão perfumado que fez seus olhos lacrimejarem. Comeu pão que ainda estava quente, denso e escuro, com uma crosta que se quebrava e um miolo macio o suficiente para se dissolver na língua. Comeu vegetais de raiz assados em gordura de pato até ficarem caramelizados e crocantes nas bordas e cremosos por dentro. Ela comeu até seu estômago, que vinha funcionando com restos e ensopado frio por meses, se contrair em protesto, e então comeu um pouco mais, porque os lobos da cozinha de Blackmore continuavam trazendo coisas
e a observando com uma combinação de pena e orgulho profissional. Ela se banhou. A água estava quente, quase quente demais, vinda de uma nascente natural, ao redor da qual a casa da alcateia foi construída, e cheirava a minerais e terra, enxofre e ferro, e algo limpo que ela não conseguia nomear. Ela esfregou 20 anos de negligência de sua pele e observou a água ficar cinza. Lavou o cabelo 3 vezes antes de senti-lo limpo, e quando finalmente se olhou no espelho embaçado, não reconheceu a mulher que a olhava de volta. Não bonita, ainda não. Magra demais, com muitas cicatrizes, marcada demais por anos de privação. Mas a vermelhidão em seu pescoço, onde o colar havia roçado, já estava desaparecendo, curando mais rápido do que deveria. E sua pele tinha um calor que não estava lá antes. Um rubor de saúde que vinha da comida, do calor e do laço pulsando firmemente em seu peito como um segundo batimento cardíaco. Deram-lhe um quarto, não um galpão, não uma adega. Um quarto com uma cama que tinha um colchão grosso o suficiente para engoli-la, e cobertores pesados o suficiente para parecerem um abraço, e uma janela que dava para a copa da floresta, onde a última luz do dia estava tornando as agulhas dos abetos em bronze. Ela se sentou na cama e abriu o diário de sua mãe. Lera-o centenas de vezes, mas agora, com o nome Ashbourne zumbindo em sua mente, as palavras familiares se rearranjaram em novos padrões. Notas de margem que ela pensara serem abreviações pessoais eram na verdade referências a técnicas de cura Ashbourne, escritas em um código que sua mãe inventara para esconder sua origem. Diagramas que ela presumira serem de herbalismo padrão eram na verdade mapas dos canais de energia do corpo, os caminhos através dos quais os curandeiros Ashbourne direcionavam seu poder. Ela estivera estudando as artes de cura Ashbourne por toda a sua vida sem saber. Sua mãe escondera o conhecimento à vista de todos, disfarçado como o diário de uma curandeira comum. E Sarah absorvera tudo. Uma batida na porta. Ela sabia quem era antes de abrir. Porque sua loba sabia. Porque o laço sabia. Porque o cheiro de sândalo e limalha de ferro se infiltrou por debaixo da porta e encheu o quarto. Kalin estava no corredor. Ele trocara sua armadura de batalha por roupas mais simples. Uma camisa escura que se esticava sobre seus ombros e calças que se ajustavam às suas pernas. E sem a armadura, ele parecia de alguma forma menor e mais perigoso. Da mesma forma que uma espada parece mais letal desembainhada. Jonas está acordado. Ele disse. Ele está perguntando por você. Ele diz que a mulher que salvou sua vida deveria saber que ele planeja dar o nome dela à sua primeira filha. E ele queria ter certeza de que ela não era uma alucinação causada pela perda de sangue. Sarah quase sorriu. Era um reflexo que ela quase perdera. Os pequenos movimentos musculares de diversão, e ela os sentiu em seu rosto como um membro contraído se esticando. Eu deveria verificar sua ferida, ela disse. Kaelin assentiu. Ele se afastou para deixá-la passar, e enquanto ela se movia pela porta, sua mão encontrou a parte inferior de suas costas novamente. Aquele toque leve e possessivo que ela estava aprendendo ser involuntário, um reflexo do laço, em vez de uma escolha consciente. Eles caminharam juntos pela casa da alcateia, e cada lobo por quem passavam baixava a cabeça, não com medo, mas em reconhecimento. A notícia se espalhara por Blackmore como um incêndio, e Sarah podia sentir a mudança na forma como a olhavam, de curiosidade para algo que se aproximava da reverência. A última Ashbourne, a linhagem perdida, a companheira do rei. Era demais. Era tudo demais. Rápido demais. Uma vida inteira de vazio sendo preenchida em horas. E Sarah sentiu o chão inclinar sob seus pés e estendeu a mão para se apoiar na parede. O braço de Kalin a segurou antes que ela tocasse a pedra. Ele a puxou contra si e o contato foi elétrico, o laço explodindo entre eles como um fósforo aceso, e a loba de Sarah se lançou em direção a ele com uma fome que ela não conseguia separar da sua. Calma, ele murmurou. Sua voz estava próxima, sua respiração quente em sua têmpora. Eu te peguei. Ela se apoiou nele. Não pretendia, mas seu corpo estava cansado de 20 anos, e sua loba estava faminta de 20 anos, e o calor dele era uma droga contra a qual ela não tinha defesas.
Ela pressionou a testa contra o peito dele e o inalou, e sentiu o ritmo frenético de seu coração, combinando exatamente com o dela. Estou sobrecarregada, ela disse. Eu sei. Acordei esta manhã em uma adega usando o colar de um homem morto. Eu sei. E agora estou em um palácio sendo informada de que sou a última de uma linhagem real. E você é meu companheiro. E minha loba esteve dormindo dentro de mim por 2 décadas. Os braços de Kallen se apertaram ao redor dela, não esmagando, mas ancorando. Ela podia sentir o queixo dele no topo de sua cabeça. Seu corpo curvado ao redor do dela como um abrigo. Você não precisa entender tudo isso agora, ele disse. Você não precisa decidir nada agora. Mas preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Eu não vou deixar você voltar. Ela se afastou o suficiente para olhá-lo. Seu rosto estava próximo, seus olhos de âmbar escuros e intensos, e a cicatriz em sua têmpora captou a luz da lamparina e projetou uma sombra em sua bochecha que o fazia parecer ao mesmo tempo antigo e jovem. Eu não estava planejando voltar, ela disse. Algo no rosto dele se abriu. Não era um sorriso, não exatamente, mas estava perto. Um relaxamento da tensão que mantivera suas feições no lugar desde o momento em que ele entrou no salão de Garrett, sentiu o cheiro dela e sentiu o mundo se reorganizar em torno de uma mulher usando o colar de um homem morto. Bom, ele disse. Bom. Os dias que se seguiram foram uma reconstrução de seu corpo, que respondeu à comida regular, calor e descanso preenchendo as cavidades em suas bochechas e as cristas de suas costelas se suavizando sob nova carne. De seu entendimento, que se expandia diariamente enquanto Cal a guiava pelas técnicas de cura Ashbourne que o diário de sua mãe havia codificado, ensinando-a a canalizar o poder que despertava dentro dela em explosões controladas em vez de surtos selvagens. De sua loba, que não era a criatura pequena e hesitante que ela esperava, mas algo enorme, branco prateado e feroz. Uma loba que igualava a besta de pelo preto de Kallen em tamanho e a superava em outra coisa. Uma qualidade luminosa que Cal disse ser a marca da linhagem Ashbourne, a manifestação visível de seu poder de cura. A primeira vez que ela se transformou, ela estava na neve do lado de fora da casa da alcateia e sentiu seu corpo se remodelar com uma fluidez que não se parecia em nada com as transformações dolorosas e rangentes que testemunhara em outros lobos. Era como água mudando de estado, como gelo se tornando líquido, se tornando vapor. E quando ela ficou sobre 4 patas e olhou para o mundo através de olhos de lobo, tudo era nítido, brilhante e saturado de cheiro. E ela jogou a cabeça para trás e uivou. Kallen respondeu. De algum lugar dentro da casa da alcateia, seu lobo respondeu ao dela. Um uivo profundo e ressonante, que se harmonizou com o dela de uma forma que fez os lobos da alcateia congelarem e ouvirem. Porque o som não era apenas 2 lobos chamando, era o som de linhagens complementares se reconhecendo, governante e curadora, coroa e cuidadora, as 2 metades do legado do primeiro lobo reunidas após gerações. Mas a reconstrução não foi sem suas complicações. A notícia chegou no 5º dia de que Garrett não havia aceitado os termos de reparação. Mais do que isso, ele enviara mensageiros a 3 alcateias vizinhas, convocando velhas alianças, alegando que o rei Alpha havia roubado uma ômega de Ashwood e agredido a soberania de Ashwood. Os mensageiros carregavam uma versão dos eventos que não tinha semelhança com a realidade. Uma história em que Kallen invadira o território de Ashwood, sem provocação, e sequestrara um membro vulnerável da alcateia. Ele está chamando de sequestro. A Kara relatou secamente durante a refeição da manhã. E ele convenientemente se esqueceu de mencionar que sua patrulha colocou 2 flechas em Jonas. A reação de Kallen foi medida, o que surpreendeu Sarah. Ela esperava raiva, a fúria territorial explosiva que as histórias atribuíam ao rei Alpha. Em vez disso, ele ouviu o relatório de inteligência de Ara com uma expressão de cálculo focado, seus dedos enrolados em uma caneca de chá preto, seus olhos distantes. Quantas alcateias ele reuniu? Ele perguntou. 3 confirmadas, mais 2 considerando. Sarah observou a política se desenrolar de uma posição que nunca ocupara antes,
dentro da sala em vez de do lado de fora da porta. Ela se sentou à mesa onde as decisões eram tomadas e ouviu os comandantes Beta debaterem estratégia e observou Kalin navegar entre a cautela e a força com uma precisão que desmentia sua reputação de brutalidade. Ele não era o que as histórias diziam. Ele era mais complicado. A frieza implacável era real, presente na forma como ele calculava matrizes de ameaças e distribuía recursos, mas coexistia com uma paciência que ela não esperava, uma disposição para deixar as situações se desenvolverem em vez de esmagá-las imediatamente. Foi Sarah quem viu o perigo real primeiro. Ela estava na enfermaria trabalhando com Cal na reabilitação de Jonas. O Beta estava se recuperando bem, mas o dano muscular em sua perna significava meses de terapia cuidadosa, quando ela sentiu uma perturbação nos canais de energia que estava aprendendo a ler, um pulso escuro que vinha do sul, da direção do território de Ashwood, e carregava uma assinatura específica que fez seu sangue gelar. Ela encontrou Kalin em seu escritório, uma sala que cheirava a couro e papel velho, e o calor amadeirado particular de um fogo que ardia há horas. Alguém na aliança de Garrett tem um bruxo, ela disse. Kalin levantou o olhar do mapa que estava estudando. Seus olhos se aguçaram. O que você quer dizer? Eu posso sentir. O sentido de cura Ashbourne funciona nos dois sentidos. Posso sentir ferimentos e doenças, mas também posso sentir o oposto. Alguém está usando magia de sangue. Magia antiga, o tipo que corrompe os canais de energia do corpo. Está vindo do sul, de Ashwood. Kalin largou o mapa. Quão forte! Sarah fechou os olhos e alcançou com o sentido que ainda era novo para ela, ainda cru, ainda se calibrando. A escuridão no sul pulsava contra sua consciência como um hematoma, e ela traçou suas bordas, mapeando sua forma. Forte o suficiente para me preocupar, ela disse. Magia de sangue deste nível requer sacrifício, sacrifício de lobos. Garrett está desesperado ou louco. Ambos? Disse Kalin. A palavra foi seca e final. E quando Sarah abriu os olhos, o cálculo havia desaparecido de seu rosto, substituído por algo mais antigo e mais duro. Ambos. Os eventos se aceleraram depois disso. A aliança de Garrett se moveu para cercar o território de Blackmore. 3 alcateias formando um cordão frouxo ao longo das fronteiras sul e leste. A magia do bruxo se intensificou, e Sarah passou horas cada vez mais longas na enfermaria tratando lobos que chegavam com sintomas que ela nunca vira antes. Veias escuras se espalhando de feridas menores. Febres que subiam e desciam com o ciclo lunar. Uma fraqueza generalizada que parecia drenar a energia de lobos saudáveis da noite para o dia. Ela desenvolveu um contratratamento, uma combinação de energia de cura Ashbourne e herbalismo tradicional que parava a progressão e revertia os sintomas. Calla observava trabalhar com uma expressão que passava de admiração para algo próximo ao espanto. E uma noite, depois que ela tratou o 15º lobo naquele dia, e suas mãos tremiam de exaustão, ele lhe contou a verdade. Sua mãe podia fazer isso, ele disse, mas não tão rápido, não na sua idade. Você é mais forte do que ela era, Sarah. Significativamente mais forte. Sarah olhou para suas mãos trêmulas. O poder corria por elas como eletricidade, visível como uma leve luz prateada sob sua pele quando ela estava cansada e seu controle falhava. Não parece força, ela disse. Parece afogamento. Todo grande poder, parece, disse Cal. No início, Kalin não forçou o laço. Isso foi o que mais surpreendeu Sarah, a contenção de um homem que não tinha reputação de contenção. Ele dormia em seus próprios aposentos. Mantinha as mãos para si, na maior parte do tempo, exceto pelos toques involuntários. A mão em suas costas, os dedos afastando o cabelo de seu rosto, a forma como seu corpo se inclinava em direção ao dela em qualquer sala que compartilhassem, como a agulha de uma bússola encontrando o norte. Mas ele não a marcou. Não a reivindicou publicamente. Ele esperou. Ela perguntou a ele sobre isso uma noite, quando estavam na varanda do lado de fora de seu escritório, observando a aurora boreal pintar o céu de verde e violeta. A respiração dele saía em nuvens que se misturavam no ar frio. Você não me marcou, ela disse. Por quê?
Porque você passou a vida inteira com pessoas tomando decisões sobre seu corpo sem perguntar. Eu não serei mais um deles. Sarah olhou para ele. A aurora boreal se refletia em seus olhos, tornando o âmbar verde, e a cicatriz em sua têmpora era prateada ao luar, e ela podia ver o esforço que sua contenção lhe custava na tensão de sua mandíbula e no branco de seus nós dos dedos na grade da varanda. Ela estendeu a mão e cobriu a dele com a sua. A pele dele estava quente, mesmo no ar congelante, e o contato enviou um pulso através do laço que os fez inspirar bruscamente. Quando eu estiver pronta, ela disse, você saberá. Eu esperarei, ele disse. E a maneira como ele disse, firme e absoluta, a fez acreditar nele. Mas a espera foi interrompida. Eles vieram na 12ª noite. Sarah estava na enfermaria quando a primeira explosão abalou a casa da alcateia. O som não foi o estalo agudo de um impacto físico, mas algo mais profundo. Um estrondo subsônico que vibrou em seus dentes e tornou o ar acre com o cheiro de magia de sangue, enxofre e cabelo queimado, e uma doçura que estava errada. A doçura da podridão disfarçada de flores. O ataque do bruxo contornou completamente as defesas físicas. Energia escura jorrou através das proteções que os xamãs de Blackmore haviam colocado ao redor do território, dissolvendo-as como ácido. E em seu rastro vieram os lobos, centenas deles. A coalizão de Garrett invadindo as fronteiras rompidas de 3 direções. Sarah sentiu tudo. Cada ferimento, cada morte, cada lobo que caiu para a magia envenenada ou para dentes e garras. Ela sentiu da mesma forma que sentia seu próprio batimento cardíaco. Uma consciência inevitável que vinha com o poder Ashbourne. E isso quase a quebrou. Ela se agarrou à parede quando a onda de dor a atingiu, seus joelhos dobrando, e Cal segurou seu braço. Bloqueie! Ele gritou por cima do barulho. Bloqueie o canal empático, ou isso vai te matar. Não consigo bloquear. Ela ofegou. Eles estão morrendo. Posso senti-los morrendo. Você precisa. Ela não conseguia. Mas podia fazer outra coisa. Podia redirecioná-lo. O poder subiu nela como uma maré, prateado e enorme, e ela parou de lutar contra ele e o deixou fluir, jorrando dela e para a casa da alcateia, para a pedra e a madeira, para a própria terra. E onde quer que tocasse, a escuridão do bruxo recuava. Os lobos envenenados nos leitos da enfermaria ofegaram enquanto as veias escuras em sua pele desapareciam. O cheiro acre de magia de sangue enfraqueceu, substituído pelo cheiro limpo de ozônio e coisas crescendo. Ela estava purificando o território, não apenas curando lobos individuais, mas curando a própria terra, expulsando a corrupção do solo, da pedra e do ar. Não era algo que lhe fora ensinado, era instinto. Instinto Ashbourne, o profundo imperativo biológico de uma linhagem criada para proteger. Cal a encarou. A luz prateada que jorrava de suas mãos era brilhante o suficiente para projetar sombras. Deusa nos ajude, ele sussurrou. Ela é uma fonte. Sarah não sabia o que isso significava. Não se importava. Ela empurrou para fora e a escuridão recuou. E ela a seguiu, rastreando-a de volta por seus canais até sua fonte. E encontrou o bruxo. Ele estava na linha das árvores, a 800 metros ao sul da casa da alcateia. Um homem magro com pele cinza-cinza e veias pretas visíveis em suas têmporas. Ele estava canalizando a magia de sangue através de um círculo de sacrifício. 6 corpos de lobos dispostos em um padrão geométrico no chão congelado. O sangue deles fumegando ao luar. Sarah sentiu seu poder. Era forte, enraizado na morte, alimentado pelo sofrimento. Mas era emprestado, roubado, forçado de lobos moribundos e moldado por uma vontade humana. O poder dela era o oposto. Vinha da vida, do profundo imperativo biológico de curar, proteger, sustentar. E na antiga hierarquia das forças mágicas, a vida superava a morte. Nem sempre, não facilmente. Mas esta noite, com o laço ardendo em seu peito, e sua loba uivando em seu sangue, e o último poder Ashbourne queimando como uma estrela atrás de suas costelas, esta noite superava a morte. Ela empurrou. O bruxo gritou. A magia negra se estilhaçou, e então Kalin atingiu a linha sul,
Ele veio em forma transformada, um lobo preto do tamanho de um cavalo de tração, e o som que ele fez ao colidir com as forças de Garrett não foi um uivo, mas um rugido, um som que Sarah ouvira apenas uma vez antes, no grande salão de Ashwood, quando ele chamara seu beta ferido. Mas esta era a mesma frequência voltada para um propósito diferente, não chamando, mas quebrando, uma arma sônica que estilhaçava o moral de cada lobo que tocava. A batalha foi selvagem, mas breve. Com a magia do bruxo quebrada, a coalizão de Garrett perdeu sua principal vantagem. E os lobos de Blackmore, lutando em seu próprio território, defendendo seu rei e sua companheira, lutaram com uma ferocidade que virou a maré em minutos, em vez de horas. Sarah correu. Correu para fora da enfermaria, através da casa da alcateia e para a neve descalça, o frio mordendo seus pés como dentes, porque ela podia sentir Calin e ele estava ferido. Uma ferida em seu flanco esquerdo, profunda, um corte de espada que encontrara a brecha entre suas costelas e seu quadril. E ela podia sentir o sangue jorrando dele a cada batimento cardíaco, e podia sentir seu batimento cardíaco, e estava diminuindo. Ela o encontrou na beira da linha das árvores, de volta à forma humana, ajoelhado na neve com uma mão pressionada contra a ferida em seu lado. O sangue escorria entre seus dedos, preto ao luar. Ao seu redor, lobos de Blackmore formavam um círculo protetor, e além do círculo, as forças em retirada da coalizão de Garrett se dissolviam de volta na floresta. E o próprio Garrett estava a 9 metros de distância, mantido sob a mira da espada por 2 betas de Blackmore, seu rosto ensanguentado, seu braço direito pendurado em um ângulo que significava quebrado. E mesmo agora, mesmo derrotado, quebrado e mantido sob a mira da lâmina, havia um desafio em seus olhos, que Sarah reconheceu porque o vira todos os dias de sua vida. Era o desafio de um homem que não conseguia admitir que estava errado. Sarah caiu de joelhos ao lado de Calin e afastou a mão dele da ferida. O corte era profundo, 10 centímetros de comprimento, e ela podia ver o brilho pálido do osso da costela em sua base. Ela pressionou ambas as mãos contra ele e deixou o poder Ashbourne fluir, e a luz prateada jorrou de suas palmas para o corpo dele, e ela sentiu o tecido responder. Sentiu as fibras musculares se unirem, sentiu os vasos rompidos se reconectarem e selarem. Calin observava o rosto dela, não a ferida, o rosto dela. Mesmo sangrando, mesmo de joelhos na neve, mesmo com uma batalha ainda fumegando ao seu redor, ele observava o rosto dela como se fosse a única coisa no mundo que importava. Você está descalça, ele disse. Você está esfaqueado. Ela respondeu sem levantar o olhar. Um som veio dele que a assustou tanto que suas mãos quase escorregaram. Foi uma risada, baixa, dolorida, abreviada pela ferida, mas inconfundivelmente uma risada. Ela terminou de curar a ferida. Deixou uma cicatriz, prateada contra sua pele escura, e ela passou o polegar sobre ela e sentiu os músculos do estômago dele se contraírem sob seu toque. O laço pulsou entre eles, tão forte agora que ela quase podia vê-lo, um fio de prata conectando seu externo ao dele. Sarah se levantou. Seus pés descalços estavam dormentes na neve, e sua camisola, a única coisa que ela usava quando o ataque começou, estava encharcada com o sangue dele. Ela se virou para encarar Garrett. O alfa de Ashwood olhou para ela e em seus olhos ela viu o custo total de seu erro de cálculo. Ele a vira como uma ômega sem loba, uma garota de canil, um nada. Ele deixara um nada dormir em um galpão, esfregar seus chãos e curar seus feridos sem reconhecimento. E agora aquele nada estava descalço na neve ensanguentada, brilhando com o poder de uma linhagem que ele pensava estar extinta, companheira do lobo que acabara de destruir seu exército. Ela esperava sentir satisfação, vindicação, o prazer sombrio de provar que todos estavam errados. Ela se sentia cansada. Era só isso. Cansada, triste e com os pés frios. Garrett, disse Calin. Ele estava de pé agora, a ferida curada, seu corpo ereto e sua voz carregando todo o peso de sua autoridade. O rei Alfa, ensanguentado, mas inquebrável, de pé nas ruínas da ambição de seu inimigo. Você trouxe guerra ao meu território.
Usou magia de sangue contra minha alcateia. Aliou-se a um bruxo que sacrificou lobos por poder. E por 20 anos, você manteve minha companheira em um galpão de canil. Ele deu um passo à frente e os 2 betas que seguravam Garrett pressionaram suas espadas mais perto. Eu deveria te matar, disse Callan. Sua voz era conversacional. Por todas as leis, antigas e novas. Sua vida está perdida. Garrett não disse nada, mas Sarah viu algo em seu rosto que nunca vira antes. Não em 20 anos vivendo sob seu domínio. Não desafio, não cálculo. Medo. Medo real. O tipo que despoja tudo mais e deixa apenas o animal cru por baixo. E sob o medo, por apenas um momento, exaustão. A exaustão de um homem que passara a vida inteira mantendo uma alcateia unida através da intimidação, porque não era forte o suficiente para mantê-la através do respeito. E que sabia, neste momento final, que as paredes que construíra eram feitas de nada. Sarah tocou o braço de Callan. Ele olhou para ela e ela viu a intenção de matar em seus olhos. Real, quente e pronta. E também viu a pergunta ali, porque ele prometera não tomar decisões sobre ela sem perguntar. Não, ela disse baixinho. A mandíbula de Callan trabalhou. Os músculos de seu braço se contraíram e relaxaram sob seus dedos. Ele te machucou. Ele me negligenciou. Há uma diferença. E matá-lo não vai desfazer isso. O que você quer? Sarah olhou para Garrett mais uma vez. Para o homem que decidira que ela não valia o custo da decência. Para o alfa que a mandara para os canis por consertar o braço quebrado de um garoto. Para o líder que olhara para ela usando o colar de um homem morto e sentira perplexidade em vez de crueldade. E que no final não ordenara sua morte quando poderia ter feito. Exílio, ela disse. Retire sua patente. Dissolva sua alcateia. Deixe os lobos escolherem para onde ir. Mas deixe-o viver. Callan estudou seu rosto por um longo momento. Então ele se virou para Garrett. Você ouviu sua rainha, ele disse. E Garrett, quebrado, derrotado e despojado de tudo o que construíra, baixou a cabeça. A marcação aconteceu 3 dias depois. Não em uma cerimônia, não em um salão, não na frente de uma audiência. Eles estavam nos aposentos de Callan. O fogo estava baixo, as brasas brilhando em ouro vermelho, e a luz que lançavam era quente e instável, pintando as paredes de pedra em âmbar bruxuleante. O quarto cheirava a cedro queimando, aos restos do chá que Sarah estivera bebendo e a outra coisa, algo que era apenas os 2. Seus cheiros se misturavam e se sobrepunham, até que era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Sarah estava sentada na beira da cama. Seus pés estavam descalços, curados agora, mas ainda sensíveis da queimadura de gelo que sofrera correndo pela neve, e ela esfregava um pé distraidamente enquanto revisava uma página do diário de sua mãe. Callan sentou-se ao lado dela, sem tocar, perto o suficiente para que o calor de seu corpo a alcançasse através do ar entre eles. Estou pronta, ela disse. Ela não levantou o olhar do diário. Disse da mesma forma que dissera tudo de importante em sua vida. Baixinho, simplesmente, como uma declaração de fato, em vez de uma proclamação. Callan ficou imóvel. Ela podia sentir seu batimento cardíaco através do laço, a aceleração súbita, o esforço que ele fazia para controlá-lo. Você tem certeza? Ela fechou o diário, colocou-o de lado e se virou para encará-lo. À luz do fogo, seus olhos de âmbar eram ouro escuro e as cicatrizes em seu rosto e braços eram prateadas. E ele era a coisa mais aterrorizante e mais bonita que ela já vira. Passei minha vida inteira esperando, ela disse. Pela minha loba, por alguém que me visse, por um lugar para pertencer. Cansei de esperar. Marque-me. Sua mão se ergueu. Seus dedos tocaram o lado de seu pescoço. O lugar onde o colar do homem morto a havia esfolado. E a pele ali estava curada agora, mas ainda sensível, e seu toque enviou uma corrente através dela que se arqueou de sua garganta até a base de sua espinha. Ele se inclinou. Sua boca encontrou a curva, onde seu pescoço encontrava seu ombro, e sua respiração era quente e instável. E ela sentiu seus lábios se abrirem e seus dentes roçarem sua pele. Não mordendo, ainda não, apenas ali. Uma promessa e uma pergunta.
Ela inclinou a cabeça, deu-lhe acesso, deu-lhe permissão. Ele mordeu. A dor foi aguda e imediata. Um clarão brilhante que durou uma fração de segundo antes que o laço a engolisse e a transformasse em outra coisa. Não prazer exatamente, mas completude, a sensação de um circuito se fechando, uma frequência encontrando sua correspondência, dois diapasões vibrando em perfeita harmonia. Ela sentiu a marca se formar. Não apenas a ferida física, as marcas dos dentes que cicatrizariam em prata contra sua pele, mas a metafísica, o laço se solidificando em algo permanente e inquebrável, tecido em suas células e nas células dele, em suas lobas e em suas linhagens, em seu passado e em seu futuro. Tudo isso trançado em um padrão tão complexo e tão certo que Sarah sentiu lágrimas em seu rosto antes de perceber que estava chorando. Kalin recuou. Sua boca estava marcada com o sangue dela e seus olhos eram dourados. Totalmente dourados. Seu lobo olhando através deles. E o som que ele fez foi a coisa mais gentil que ela já ouvira de uma criatura daquele tamanho. Ele pressionou a testa contra a dela. Sua mão embalou a parte de trás de sua cabeça, os dedos se entrelaçando em seu cabelo. E eles respiraram juntos, para dentro e para fora, seus corações sincronizados, o laço zumbindo entre eles como um sino tocado. Sarah, ele disse. Ela podia sentir suas emoções através do laço agora, não filtradas e avassaladoras. A possessividade que ela esperava, sim, a proteção, a fúria territorial, a satisfação primal de ter marcado sua companheira. Mas por baixo de tudo isso, mais fundo, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Medo de que ele não fosse suficiente, esperança tão intensa que era indistinguível da dor. Uma solidão que correspondia à dela. 10 anos de busca, 10 anos governando um reino sem a outra metade de sua alma. Ele estivera tão sozinho quanto ela, de forma diferente, cercado por alcateia, poder e privilégio, mas sozinho da maneira que importava. Da maneira que um lobo sem sua companheira está sempre sozinho, não importa quantos outros lobos o cerquem. Eu sei, ela disse. Ela pressionou a mão contra o peito dele, sobre seu coração, o mesmo gesto que fizera no salão de Garrett quando se tocaram pela primeira vez. Eu sei. A cerimônia pública aconteceu na manhã seguinte. Kaylin insistiu, e a alcateia exigiu, e Sarah, que passara a vida evitando atenção, ficou no centro do grande salão de Blackmore e se deixou ser vista. Ela usava um vestido azul escuro que a Ara escolhera para ela, e seu cabelo estava solto sobre os ombros, e a marca em seu pescoço era visível, prateada contra sua pele, duas crescentes que captavam a luz toda vez que ela virava a cabeça. Ela ficou ao lado do rei Alfa e encarou sua alcateia, centenas de lobos que haviam lutado por eles 3 dias atrás, e que agora a olhavam com uma aceitação que ela podia sentir através dos canais empáticos de seu poder Ashborn, calorosa, genuína e acolhedora. Kalin falou. Sua voz ecoou pelo salão, profunda e ressonante, e cada palavra que ele disse foi simples, direta e sem adornos. Esta é Sarah. Ela é minha companheira. Ela é sua rainha. Ela é a última da linhagem Ashborn. Ela salvou meu beta com seda de aranha e coragem. Ela quebrou a magia do bruxo com um poder que não sabia que tinha. Ela é a loba mais forte que já conheci, e estou honrado por ela ter me escolhido. Ele fez uma pausa, olhou para ela, e pela primeira vez desde que o conhecia, ele sorriu. Um sorriso real, completo, caloroso e torto, porque a cicatriz em seu rosto puxava um lado para cima mais do que o outro. Ela também é muito exigente com seus suprimentos médicos e reorganizará sua enfermaria dentro de uma semana, então preparem-se. A risada que percorreu o salão foi genuína, calorosa, o tipo de risada que vem do afeto em vez da obrigação. E Sarah sentiu-a envolvê-la como um cobertor. Jonas estava na primeira fila, apoiado em uma muleta, sua perna se curando, mas ainda fraca. Ele encontrou o olhar dela, sorriu e tocou o peito no gesto de gratidão dos lobos, palma da mão sobre o coração. Ela acenou para ele, um pequeno gesto, mas suficiente. Lobos de Ashwood começaram a chegar às fronteiras de Blackmore nas semanas seguintes, não como invasores, mas como refugiados. A alcateia de Garrett se dissolvera como Sarah pedira, e os lobos, que não tinham para onde ir, vieram para o norte,
atraídos pela notícia de que a nova rainha de Blackmore era uma curandeira que um dia fora uma deles. Maren, a cozinheira, chegou primeiro, carregando suas panelas de ferro fundido em uma bolsa de couro e cheirando a fermento e cominho. Ela encontrou Sarah na enfermaria, ficou na porta e torceu as mãos em seu avental, sem dizer nada por um longo tempo. Eu deixava ensopado para você. Ela finalmente disse. Do lado de fora do galpão. Todas as noites. Eu sei, disse Sarah. Eu comia. Eu deveria ter feito mais. Sarah olhou para a mulher que a alimentara em segredo por anos, que nunca falara com ela em público, que fora gentil da menor maneira possível enquanto permanecia cúmplice de todo o resto. Você está aqui agora, disse Sarah. Isso é suficiente. Não era perdão exatamente, mas era uma porta deixada aberta. Outros vieram. Tom, o jardineiro, silencioso como sempre, que se apresentou nos portões de Blackmore, com nada além de uma bolsa de ferramentas e um conhecimento enciclopédico de horticultura de clima frio. Ellie nunca falou diretamente com Sarah, mas uma manhã ela encontrou uma jardineira do lado de fora da enfermaria, plantada com as ervas exatas dos envelopes de sementes de sua mãe, cada uma rotulada com uma caligrafia cuidadosa. Marcus não veio. Ela ouviu mais tarde que ele se juntara a uma alcateia no Vale Oriental e recebera uma posição de baixo escalão e que a aceitara sem discussão. Ela não sabia como se sentir sobre isso e decidiu que não precisava. Lexi também não veio. Sarah não pensou em Lexi. Os meses passaram. A primavera chegou a Blackmore. A neve recuando pelas encostas da montanha, os abetos negros explodindo com novo crescimento. Os riachos correndo tão cheios e claros que a água tinha gosto de mineral e luz do sol. Sarah transformou a enfermaria em algo notável, estocando-a com remédios que desenvolveu a partir do diário codificado de sua mãe, treinando uma equipe de curandeiros nas técnicas Ashbourne que ela ainda estava descobrindo, uma camada de cada vez, como um arqueólogo descobrindo uma cidade. Sua loba ficou mais forte, seu poder se aprofundou. Ela podia sentir a saúde de toda a alcateia através dos canais empáticos. Uma consciência baixa e constante que fora avassaladora no início, mas se tornara tão natural quanto respirar. Um zumbido de fundo de batimentos cardíacos e fluxos de energia que ela monitorava sem esforço consciente. Kaylin observava-se transformar. Essa foi a palavra que ele usou. Não mudar, não crescer. Transformar. Como se ela sempre tivesse sido essa coisa e estivesse simplesmente se tornando visível. Ele a observou comandar uma sala com autoridade silenciosa. Observou-a enfrentar comandantes beta com o dobro de seu tamanho, com nada além de lógica, e a certeza firme de uma mulher que sabia do que estava falando. Observou-a curar feridas que deveriam ter sido fatais. Observou suas mãos brilharem em prata enquanto ela puxava lobos de volta da beira da morte. Observou sua alcateia se apaixonar por ela da mesma forma que ele se apaixonara. De repente, completamente e sem reservas. Uma noite, no final da primavera, Sarah estava sentada no assento da janela de seus aposentos. O diário de sua mãe, aberto em seu colo, o lobo de madeira, esculpido de seu pai em sua mão. Ela o virava e revirava, passando o polegar pela madeira lisa de nogueira, um hábito que carregava desde a infância. Kalin sentou-se ao lado dela. Ele pegou sua mão livre, virou-a e pressionou os lábios em sua palma. E o gesto foi tão terno e tão específico dele, não uma grande declaração, mas um pequeno ato físico de devoção, que sua garganta se apertou. Pela janela, a última luz do longo dia de primavera estava desaparecendo sobre a floresta, e os abetos negros se erguiam como sentinelas contra um céu que se tornava da cor de cobre martelado. Em algum lugar abaixo, nas cozinhas, Maren estava fazendo pão, e o cheiro quente e de fermento subia pelas tábuas do assoalho e se misturava com a fumaça de cedro da lareira e o cheiro de sândalo e ferro do homem ao seu lado. Sarah fechou o diário. Colocou o lobo de madeira no parapeito da janela, onde a última luz do sol atingiu sua superfície polida e a fez brilhar com o mesmo âmbar quente dos olhos de Kalin. Ela se inclinou para ele, e o braço dele envolveu seus ombros, e o laço entre eles zumbiu como uma corda dedilhada, ressonante e sustentado,
uma nota que não tinha intenção de desaparecer. Lá fora, um lobo uivou, depois outro, depois a alcateia inteira, vozes se erguendo e se entrelaçando na canção antiga que os lobos cantavam desde o início dos tempos. Uma canção de território e pertencimento, e a alegria feroz e simples de estar vivo e não sozinho. Sara inclinou a cabeça para trás contra o ombro de Kalin e ouviu. E sua loba, a loba que dormira dentro dela por 20 anos e agora estava bem acordada, luminosa e sua, abriu a boca e cantou.